bem? Eu sou a Gabi e eu tenho um site que é o pokblog.com. E eu postei uma foto no Instagram hoje pedindo para vocês fazerem algumas perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida que vocês queriam tirar comigo, que eu ia gravar esse vídeo respondendo as perguntas. Então, vamos lá. O perfil chamado EuBiborelli Real perguntou: eu quero saber se a família arcou ou arca com mais algum gasto além da comida e o pocket money que você recebe, gastos como passagem, academia, escola, essas coisas. Geralmente, quando você vem trabalhar de au pair aqui na Itália, as famílias pagam o pocket money, que varia entre 70 e 100 euros por semana, e é só esse valor que eles te dão. Se você é residente aqui dentro da Europa, eles também podem pagar o voo de ida e volta, porque os voos aqui internos eles não são muito caros, mas a minha passagem do Brasil para a Itália eu paguei com o meu dinheiro. Inclusive a escola que eu vou de italiano eu também paguei com o meu dinheiro. Academia, esses outros gastos extras, eu também pago com o meu dinheiro. A única coisa que eles pagam é o pocket money e também a sua comida e a sua hospedagem aqui na casa deles, né? A Bárbara me perguntou, ela disse que quer vir para a Itália em 2019 para fazer intercâmbio. E ela também me perguntou a respeito das minhas folgas, como eu me adaptei na rotina de au pair e com a escola que eu tô fazendo. Se o valor que eles me dão, pocket money, é suficiente para os meus gastos aqui. O valor que eles me dão é suficiente para cá com os gastos que eu tenho aqui e também para conseguir salvar um dinheirinho. Para vocês terem uma ideia, o gasto, uma academia numa zona rica da cidade é por volta de 50 euros por mês. Mas você pode fazer o plano anual, que sai por volta dos 30 euros por mês, mais ou menos. Se eu for sair para jantar, eu vou gastar em torno de 10 a 15 euros. Para comer uma pizza aqui em Roma é por volta de 7 a 10 euros. Para tomar um chopp é 6 euros na maioria dos casos. Então dá para viver tranquilo, dá para sair, para ter uma vida social normal. Só não dá, obviamente, para sair comprando o que a gente vê pela frente, gastando adoidado, né? Mas dá sim para viver. A minha adaptação foi relativamente fácil, porque o transporte público aqui de Roma no centro é bem colegado, é bem conectado. Mas o problema aqui de Roma é que eles têm muita greve, praticamente uma ou duas vezes por mês tem greve no metrô e no transporte público, então a gente fica mais cedo. Da vontade do pessoal da TAC de trabalhar. A TAC é a empresa de transporte público que tem aqui em Roma. Foi fácil a adaptação, eu tive que escolher um curso que varia, pode ser ou de manhã ou na hora do almoço, entre meio-dia e as 2 horas da tarde. E geralmente eu trabalho depois das 3h30. Então eu acordo de manhã, faço as minhas coisas, vou pra escola, a hora que eu volto já tá na hora de trabalhar e daí eu fico com as crianças até de noite. Eu trouxe um dinheiro do Brasil quando eu vim pra cá, eu não vim sem nada, porque eu tive que comprar, por exemplo, o abonamento, que é o cartão do metrô público aqui, eu comprei anual. Tenho um visto de estudante, é mais barato pra mim comprar de uma vez só o ano do que mensalmente. E também teve outros gastos, como por exemplo o chip, eu tive que comprar o chip do meu celular, eu tive que comprar. Pequenos gastos que a gente tem, então eu preferi trazer um dinheiro do Brasil do que chegar aqui e não ter nada se precisasse. A Raquel me perguntou o quanto facilita o aprendizado de uma nova língua, o fato de estar morando no país onde ela é falada, se acelera o processo e se facilita a aquisição do ritmo. Eu cheguei aqui na Itália sem saber falar uma palavra em italiano e em questão de um mês mais ou menos eu já tinha aprendido na escola, né? Os pronomes, o presente dos verbos, eu aprendi mais ou menos a estrutura da frase, então eu consegui me comunicar facilmente e facilita muito a gente escutar, tá 24 horas em imersão nessa nova língua, porque, por exemplo, vai fazer um ano que eu tô aqui. Como eu tô convivendo muito com a família italiana e também com os meus amigos que falam italiano, às vezes eu converso com a minha família por Skype, por FaceTime, e eu começo a falar italiano ou então uma palavra ou outra em português some da minha cabeça, eu não me lembro mais como falar, porque a gente vai pegando a rotina e eu acho que o nosso cérebro se acostuma com aquela língua e vai aos pouquinhos esquecendo as outras. Então, por exemplo, o inglês, como eu tô falando mais italiano do que inglês agora, eu preciso voltar a praticar o meu inglês e também o meu o português fica ali na raiz, só que às vezes tem alguma coisa que a gente confunde, a gente troca as palavras, mas eu preciso voltar a praticar o meu inglês, porque agora eu tô falando praticamente 80% do tempo em italiano.
e facilita sim a convivência no país da língua para você aprender vocabulário, gíria, o modo de falar das pessoas locais mesmo. A Jaque do meu AP 143 perguntou: o que você mais gosta e o que menos gosta aí na Itália? É difícil ser au pair? O que eu mais gosto aqui da Itália, eu acho que é uma... Aí viu, esqueci a palavra. É igual no mundo inteiro. Come si dice quando le persone tutti sono d'accordo con una uguale? No. É unânime no mundo inteiro, que é a comida. A comida aqui na Itália, eu não sei explicar, tem um gosto diferente, os sabores são mais intensos. Tem muita comida nova que a gente não tem no Brasil, ou que se tem no Brasil é muito caro, então a gente quase não comia. Por exemplo, presunto de Parma aqui é muito barato, mozzarella de búfala é muito barato, então é muito bom poder ter essa variedade de comida gostosa tão facilmente acessível. E as frutas são mais saborosas, as verduras também. A comida é a coisa que eu mais amo. E o que eu mais odeio, se eu falar que eu mais odeio os italianos, alguns deles vão me matar. Mas eu não gosto muito do jeito que os italianos levam a vida, porque eles são muito estressados. Eles xingam demais, eles não têm paciência, eles mandam você pra aquele lugar assim, ó, entendeu? Eles são mal educados na maioria das vezes, principalmente no trânsito. E isso é uma coisa que eu não gosto muito daqui, eles não são muito simpáticos, sabe? É isso que eu mais gosto, que eu mais odeio aqui, o trânsito e as pessoas mal educadas. Tá que no Brasil a gente também tem, mas o brasileiro é mais leve, que o ambiente fica muito pesado, eles discutem muito, eles são muito estressados. A Tânia perguntou, só falou assim: por enquanto eu só tô muito feliz por você ter esse seu sorrisão e saber que tá vindo vídeo por aí. Um beijo, Tânia. Mon Papeterie perguntou: eu gostaria de saber como está sendo ficar longe da família, como conviver com a família daí, os costumes e o que você achou mais difícil de se adaptar. Um beijo pra você e você está cada vez mais radiante. Muito obrigada. Eu já vivia longe da minha família desde que eu tinha 17 anos, 10 anos quase, que eu tava morando longe da minha família, que a gente se via 1 ou 2 vezes por ano. Então eu já sou habituada, acostumada a não viver com os meus pais há muito tempo. Por essa parte tá sendo fácil, agora tá fazendo 1 ano, acho que eu nunca fiquei 1 ano sem ver os meus pais. A gente se fala praticamente toda semana, eu falo todos os dias com a minha mãe pelo WhatsApp, quando dá a gente faz videochamada, não tem o que fazer, não tem como trazer eles aqui pra morar comigo. Como é conviver com a família daí? A família que eu tô trabalhando é muito tranquila. Eu acabei trocando de família. Quando eu vim pra cá, eu tava com uma família single parent, que era só a mãe e a filha. E daí eu fiquei com eles 7 meses, depois eu acabei trocando de família. A família que eu tô agora é uma família com pai, mãe e 2 crianças pequenas, uma de 3 e outra de 5 anos. Não podia ter pedido uma família melhor do que essa que eu estou. Eles são muito queridos, os pais moraram nos Estados Unidos por 15 anos, as crianças são uns amores, são... uns amorzinhos, eu amo demais aquela família. E são muito tranquilos em relação ao horário, em relação a ser flexível. No que se diz questão ao meu trabalho também, eles me ajudam bastante com as crianças, me deram bastante dica de como lidar com crianças dessa idade. Tá sendo muito tranquilo, só isso que eu tenho que dizer. O que eu achei mais difícil de me adaptar: a burocracia italiana. Sério, gente. O brasileiro pensa que o sistema do Brasil não funciona em relação, por exemplo, a documento, a tirar carteira de motorista, de identidade, que demora. Venham pra Itália pra vocês saberem o que é demora, o que é burocracia. Aqui, funcionário público, eles não fazem a mínima questão de te dar um bom atendimento. Eles fazem tudo preguiça, como se eles estivessem fazendo um favor pra você. Com cara feia, eles não ajudam em nada, eles não facilitam em nada. O cara podia ter pego o telefone e ligado pra te ajudar a resolver aquele problema. Não, ele fala que você tem que agendar em outro dia pra ir no outro ofício, pra falar com outra pessoa, porque ele simplesmente não sabe, não pode te ajudar e não quer te ajudar. O que eu menos gostei daqui foi a burocracia. A Ana Clara Maquiné me perguntou, eu quero saber como foi a escolha da família, o visto, quais foram os procedimentos. Bom, a primeira família eu escolhi através do site Au Pair World. Eu já falei no vídeo que eu postei aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima. Eu simplesmente fiz o meu perfil, apliquei para aquela família, eles gostaram do meu perfil. A gente marcou 2, 3 entrevistas por Skype.
deu certo, eu fiquei lá por 7 meses e aí eu saí daquela família. Encontrei outra família, só que dessa vez foi em um dos grupos do Facebook. A mãe tinha feito um post dizendo que estava procurando uma au pair. Eu respondi o post dela, enviei uma mensagem por direct, mostrando meu perfil, falando que eu já tinha trabalhado com crianças daquela idade, que eu estava procurando outra família. A gente fez uma entrevista e um mês depois eu estava trabalhando com eles já. O visto, eu vim pra cá com o visto de estudante. O visto de estudante é bem fácil de fazer, você tem que pagar a escola e demonstrar que você tem um lugar para ficar, alguém para te acolher, que você tem condições financeiras de se manter aqui durante o período de estudo. Você paga, vai lá, faz a entrevista em meia hora e eles te dão um visto. Queria mandar um beijo pra Débora, ela me escreveu um comentário grandão e ela me perguntou como que anda a minha vida por aqui. Como eu falei, eu troquei de família, a rotina mudou. Antes eu trabalhava todos os dias à noite, eu fazia babysitting todas as noites, de domingo à noite a sexta-feira. E essa foi uma das razões principais de eu ter trocado de trabalho. Agora eu tô trabalhando de segunda a sexta, das 3 da tarde às 8 horas da noite. Se eu quiser sair à noite, se eu quiser dormir na casa de uma amiga, eu posso fazer isso. E no sábado de manhã também eu fico com as crianças. O restante do dia eu vou pra escola, eu encontro as minhas amigas, eu trabalho também no computador. No final de semana eu sempre saio pra fazer uma pequena viagem que vocês estão vendo nos vlogs. E é isso, assim que tá sendo a vida aqui. A Heilud perguntou, onde você tá morando atualmente? Tem dificuldades com a língua? Eu continuo morando em Roma, especificadamente na zona de Parioli, quase no centro da cidade. Dificuldades com a língua eu tinha mais no começo, agora eu tenho um pouco de dificuldade, digamos, em conjugar alguns tempos verbais que eu me confundo, então que o meu cérebro tenta aportuguesar, porque tem muitas palavras que em português tem 2 sinônimos, e no Brasil a gente usa um sinônimo e aqui na Itália a gente usa o outro. Então, em relação a isso é muito fácil as duas línguas. Por exemplo, acostumar em português, aqui eles usam habituar-se. Então, tem muitas palavras que são parecidas, mas alguns tempos verbais ainda me confundem bastante. Preciso pegar e estudar mais. A Jana Correia Vasco, um beijo, Jana, me perguntou até quando eu vou ficar morando aqui. O meu visto é de 1 ano, porém eu recebi um permisso de sojourno, que é uma permissão de estadia de 2 anos. Então, a princípio, eu vou ficar esses 2 anos aqui, depois eu não sei. Não sei, pra onde a vida me levar eu tô indo. Não pretendo voltar pro Brasil, Jana, sei se você quer saber. Não volto pro Brasil. Talvez eu me mude de país, vou pra outro país aprender uma língua nova, talvez praticar um pouco mais o meu inglês, mas não sei ainda, não tenho planos. Tenho planos para 1 ano, depois não sei. A Ana Ferreira me perguntou, ela falou, Gabi, eu sou de Ribeirão Preto e gostaria de saber como foram os primeiros meses fora do país. Como foi a adaptação em outro país e se você pretende validar o seu diploma. A adaptação aqui foi bem fácil, apesar de eu chegar aqui sem saber falar uma palavra em inglês. Foi bem fácil porque a minha família falava inglês. E apesar de muitas pessoas falarem que os italianos não falam inglês, eles entendem, proporcionalmente eu acho que os italianos falam mais inglês que os brasileiros, assim, na rua. Se você for num negócio, numa loja e falar inglês, eles vão entender. Aí no Brasil eu acho que é bem difícil você entrar numa loja de roupa e a pessoa saber falar inglês. O small, large, t-shirt, skirt, talvez. Mas eu acredito que não, tipo assim, o pessoal mais velho. Nós jovens é capaz que sim, mas o pessoal mais velho é bem difícil. Então aqui eles até que arriscam, se é porque aqui em Roma tem mais turista, provavelmente. O Google Maps me ajudou bastante em relação à locomoção dentro da cidade, porque você coloca o lugar que você tá, o lugar que você quer ir, ele te mostra as rotas de carro, de transporte público e a pé. Então, pra eu conhecer o centro ali, pra eu saber o caminho que eu tinha que fazer da escola até em casa, o Google me ajudou bastante. E em relação à comida foi muito fácil, porque a comida, como eu já falei, é maravilhosa. Que o pessoal come bastante verdura, legumes, eles cozinham muito em casa, diferente de culturas como americanos, que comem bastante fast food, inclusive no Brasil, né? Os costumes também não mudam muita coisa do Brasil, porque, eu não sei, eu acho que o brasileiro é muito similar com o povo italiano. E tem muita gente me perguntando quem que é o cara que apareceu comigo nos últimos vídeos. Quem será? Bom, foram essas perguntas. Se você tiver mais alguma pergunta que você quer me fazer que eu não respondi nesse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários desse vídeo que
E daqui a um mês ou 2, talvez eu grave um outro vídeo respondendo as outras perguntas. E se você tiver pergunta de Roma também, me pergunte, da Itália em geral. Deixem todas as perguntas aqui embaixo nos comentários que eu vou responder no próximo vídeo. Lembre-se de avaliar os vídeos clicando no like, gostei aqui embaixo. Se você é novo no canal, inscreva-se para não perder as atualizações e os próximos vídeos. Ative o sininho também, esse sininho aqui, para você receber as notificações quando eu postar um vídeo novo. Vai conferir o último vlog que eu postei aqui no canal, que tá bem legal. Espero vocês no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau!